Olá, está começando o programa Central em Foco. Este programa é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. A Igreja Central está presente na cidade por meio de polos, mas todos participam da mesma missão: amar, cuidar e encorajar a todos a fim de crescer em relacionamento com Jesus Cristo. No programa de hoje você confere como foi o acampamento Outside dos jovens aqui da Igreja Central. Na sequência, um testemunho que vai edificar e fortalecer a sua fé. E no terceiro bloco, o reverendo Osni Ferreira traz uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Então não sai daí, porque o programa Central em Foco está no ar. E no programa de hoje, quem está aqui comigo é o Pedro Fernandes, o pastor responsável, quase pastor, né, Pedro? Responsável pela juventude da Igreja Central, que no último final de semana tiveram um acampamento, o Outside Camp, que foi uma bênção, né, Pedro? Conta pra gente, como é que foi lá? Foi um tempo fantástico, assim, foi um final de semana que o Senhor preparou pra gente. O tema foi a revolução do amor. E a gente falou muito sobre a obra de Cristo, sobre como o amor de Deus nos revoluciona. Tivemos ministrações fantásticas. O pastor Emerson Patriota iniciou o acampamento, assim, realmente de maneira fantástica. O Mica deu 2 palavras e depois eu encerrei no domingo. Legal. E foi um mover de Deus, assim, sobrenatural mesmo, todos os dias. O Mica é o pastor que veio de fora. Quem que é o Mica? Explica pra gente, que a gente não conhece. O pastor Fábio Mica, ele é o pastor de jovens da Nazareno Central, lá de Campinas. Legal. Que, aliás, eu fiquei sabendo, não sabia, é a maior juventude da Nazareno do mundo, não só do Brasil. É mesmo? O ministério que ele coordena lá. E ele é um pastor que foi missionário antes, né? E, então, assim, ele enriqueceu muito o conteúdo e ele traz uma vida prática também muito derramada diante do trono de Deus, então é algo muito bonito de ver. Legal, e o tema que vocês trabalharam tem essa transversalidade com o tema que a igreja está trabalhando esse ano, que é o amor transbordante. Como é que você percebe, Pedro, o coração do jovem em relação a esse assunto? Não só o do jovem, mas eu colocaria o de todos nós, mas o jovem principalmente, ele precisa de uma ideia a qual seguir, né? Então, assim, quando você trabalha com o jovem, essa foi a ideia do acampamento, a gente trabalhar primeiro a postura dele diante do amor de Deus, a realidade do amor de Deus, a obra de Cristo por amor também a ele, e também esse amor na prática, quando nós levamos as marcas de Cristo onde a gente passa. Então a gente trabalhou essa questão. Agora, foi justamente isso, tentar casar com esse tema da igreja, né? Então quando a gente pega amor transbordante, nós procuramos ministrar para o jovem essa origem do amor, para onde você tem que canalizar isso, como alcançar outras pessoas e como ter realmente um testemunho vívido e real desse amor fora da igreja também. E você que está no meio dessa galera da juventude, qual que é a maior necessidade que você percebe no coração do jovem hoje, da atualidade? Sim, uma pergunta difícil, hein? Uma coisa que eu percebo muito é que a nossa sociedade, cada vez mais, ela tem se tornado individualista. E debaixo de várias máscaras que o jovem coloca sobre ele mesmo, a gente encontra corações aí que estão carentes de amor. Então, quando você coloca a realidade da graça e do amor de Deus para pessoas que estão, na verdade, arrebentadas por dentro, mas por fora mostram um sorriso no rosto, você começa a ver jovens realmente se entregando de maneira profunda ali. É algo muito bonito de ver e normalmente você começa a conhecer histórias completamente revolucionadas por Jesus Cristo. Então eu vejo que a maior necessidade do jovem hoje pode parecer um clichê, mas realmente é Jesus Cristo, o amor dele, a obra da cruz, a graça. Mostrar pro jovem que essa vida ela não termina aqui, mas que ela tem um propósito eterno em Jesus Cristo e que nós podemos realmente viver de maneira muito mais ativa, intensa e profunda, tendo um propósito em Cristo do que de outra forma. Com certeza. E para nós que estivemos ali no culto quando vocês chegaram, a gente pôde observar a alegria deles. Foram alguns testemunhos, né? Daquilo que eles sentiram naquele lugar. E o jovem, ele precisa muito dessa experiência, como você falou, né? Do entendimento. E esse amor tem que passar por eles para eles poderem também tocar as outras pessoas, a vida acadêmica, a família e tudo mais. Né? Até como a gente estava falando aqui antes sobre Eclesiastes, Eclesiastes ele fala, né? Lembra-te do teu Criador no dia da tua juventude. O que acontece? O jovem, ele vive de maneira intensa, ele tem um vigor muito forte. Então, quando o jovem, né, ele realmente tem um encontro com Jesus transformador nessa juventude, você vê uma energia tão linda, tão maravilhosa,
que impulsiona o evangelho de uma maneira maravilhosa. Por isso que a gente fala que o ministério de jovens, muitas vezes, ele é o coração que arde da igreja. Por quê? Porque o jovem tem essa energia, tem esse vigor e tudo mais. Então, quando você coloca esse sentido, essa prioridade, coloca Jesus Cristo no centro da vida desse jovem, e ele como acima de todas as coisas, e o jovem enxerga em Jesus Cristo o seu princípio motivador, você começa a ver uma revolução acontecendo. Com certeza, é uma força, né? É uma Porque força. os jovens têm essa força, né? Tem essa força. Eles são renovados. E para quem está nos assistindo, que tem jovens em casa, ou que é jovem, ou que gostaria de conhecer um pouquinho mais o Ministério Outside, quando que o ministério acontece? Para você que está em casa, o ministério ele acontece todos os sábados, às 20 horas, aqui no Centro de Adoração. Em alguns sábados nós nos reunimos em células e em outros sábados nós temos uma palavra direcionada para os jovens. Então, você aí onde estiver, você é mais do que bem-vindo, nós somos uma família e estamos de braços abertos para receber vocês, todo sábado às 20 horas, aqui no Centro de Adoração. Isso mesmo, participem porque com certeza vai fazer uma grande diferença e uma grande metanoia aí na mente da juventude, né? Estar com Jesus. E para finalizar o nosso bloco, eu vou chamar o testemunho da Giovana, que contou pra gente a experiência que ela teve no encontro Outside. Confira. Hoje eu vim aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês. Tudo começou há um ano quase atrás, onde eu estava passando por uns problemas bem complicados na minha casa. E ainda quando as células de jovens eram nas casas, eu chamei o Pedro e falei: olha, Pedro, eu tô sentindo que Deus está me incomodando e que eu tô sentindo que eu preciso mudar o meu jeito de viver. E então, no começo desse ano, eu comecei o meu processo de batismo. Tudo estava indo bem, até que os problemas da minha casa começaram a ficar piores, né? E foi um momento que eu fiz jejum, eu orei e não estava nada acontecendo. Eu estava vindo ainda na igreja, mas não com aquela intenção de vir buscar a Deus, eu só estava vindo para cumprir um papel, digamos assim. E daí eu me senti muito sozinha nesses tempos. E foi que quando eu cheguei aqui, o Pedro tinha a palavra certa para mim, a que eu precisava, e eu sabia que era Deus que estava falando comigo. Nisso, passou 2 semanas, já ia chegar o acampamento, e eu falei: Pedro, eu não quero ir. Ele falou assim para mim: Gi, confia em mim, dá esse crédito que você vai ver que vai ser diferente. E foi que eu peguei e falei: tá, se for para mim ir, eu vou, mas eu vou ir com o meu coração aberto. 1 semana antes eu fiz o jejum, eu orei e eu falei: meu Deus, eu tô indo com o coração aberto para o Senhor, né? Eu quero ouvir a sua palavra porque eu quero saber o que o Senhor tem para mim. E o pastor Mica, ele deu uma palavra muito importante para mim, que foi a passagem de Pedro, né? O antes do Pedro negar Jesus e o depois, e foi como eu me senti em todo esse momento. O antes e o depois, e que Deus não desistiu para mim, e que Ele continuou no mesmo lugar e continuou com a mesma intenção para minha vida, não mudou nada. Ele só quer que agora eu esteja com Ele, e foi aí que eu percebi que eu não estava mais morta. Deus me deu vida, eu comecei a viver a partir daquele momento e comecei a perceber que eu quero viver uma vida como Jesus. O meu nome é Giovana Mango Herrera e eu estou aqui para declarar que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da minha vida. Com muita alegria, nós estamos de volta para uma palavra do meu coração, para o seu coração, mas tudo que temos vem do coração de Deus. Eu quero ler apenas 2 versículos de um texto extraordinário que está no Novo Testamento do Evangelho de Marcos. Olha o que o versículo 10, o versículo 46 e o 47 diz. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão
de mim. Queria falar um pouquinho hoje sobre esse tema, o caminho da cura. Quem sabe muitos de nós, muitos de vocês que me veem, me ouvem nesse momento, está enfrentando alguma dificuldade na sua vida. Há uma necessidade física, pode ser uma necessidade espiritual, pode ser uma necessidade financeira. O texto que eu acabei de ler fala de uma experiência caminho, de uma transformação, caminho de uma cura. Veja só, aqui está um homem totalmente sem nenhuma habilidade, porque ele era cego. Ele sonhava em ver, ele queria servir, ele queria trabalhar, ele queria produzir na vida, mas ele era cego. Ele era cego. E diz o texto que Jesus com os seus discípulos, eles estavam passando pela cidade de Jericó, que era uma das mais lindas cidades ali da Palestina. E ao sair da cidade, na beira do caminho, Jesus, ele ouve alguém chamar pelo seu nome. Jesus ouve alguém gritando pelo seu nome. Jesus para, Jesus presta atenção. E ele descobre que aquele homem era um homem que trazia grandes necessidades dentro do seu coração. Certamente esta é a sua experiência, a minha experiência, momentos da nossa vida que nós estamos ansiosos por alguma coisa diferente, sobrenatural na nossa vida. E diz o texto que este homem, ele estava ali e ele clamava, ele gritava. E o versículo número 47 diz assim, e ouvindo que era Jesus Nazareno, ele pôs-se a clamar. Olha como ele clamava, ele dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém que faz um apelo veemente, poderoso, na alma do coração. Jesus que vê o nosso coração, impressionado pela fé deste homem, pede que ele venha. E Jesus faz uma pergunta muito simples. Jesus quer saber o desejo dele. Porque o maior desejo de Jesus é responder os anseios do nosso coração. Cada um de nós aqui. Ele quer responder, porque ele sabe que o homem por si mesmo, ele não tem capacidade nem habilidade de dar soluções ou solução às suas necessidades. E aquele homem tinha apenas um desejo. Ele disse, eu quero voltar a ver. Então, o Senhor Jesus, naquele exato momento, ele começa a ter compaixão e no seu íntimo há um profundo desejo de ver aquele homem sendo curado. Mas veja só o que esse texto nos ensina. Quando Jesus pediu que este homem fosse chamado, que ele viesse até onde estava o mestre, este homem que era cego, com toda a dificuldade que ele trazia, ele não se recusou e nem colocou empecilhos. Diz o texto que ele se colocou em pé, ele deu um salto, porque alguém foi até ele e disse, tenha bom ânimo, o mestre chama. Ele deu um salto e como se com toda aquela dificuldade que o cego tem de caminhar, ele aproxima-se da grande bênção, ele se aproxima do grande milagre, que era a cura que tanto ele desejava no seu coração. Este homem revela um grande desejo. Muitas vezes as pessoas querem um milagre, muitas vezes as pessoas querem algo novo, espiritual, muitas vezes as pessoas querem alguma coisa sobrenatural, mas elas querem que tudo chegue até elas. E o que este texto nos ensina, que nós precisamos de agir com fé. A fé no coração deste homem chamado Bartimeu está no momento quando ele dá esse salto, ele vai em direção do mestre. E lá então, quando Jesus faz a pergunta-chave, o que queres que eu te faça? Ele diz, eu quero voltar a ver, eu quero enxergar. Eu quero enxergar porque eu preciso prover na minha casa. Eu quero enxergar porque eu preciso dar significação na minha vida. Eu quero ter uma dignidade na minha vida.
E Jesus deu uma palavra mágica. Vai, a tua fé te salvou. Não há nada mais precioso no momento quando nós agimos pela fé. Olhando para aquele que pode. Porque não é a religião que vai mudar a nossa vida, mas é Jesus Cristo. E quando vamos a Jesus Cristo, não importa qual é a dificuldade e o problema, o milagre vem. E diz o texto que ele saiu andando e pulando, porque o milagre aconteceu na vida dele. Nosso Senhor Jesus tem certamente na sua vida hoje o grande milagre que o seu coração deseja, porque Jesus disse, o que é que você deseja? E ele vai, pode e quer fazer isso no seu coração, na sua vida, na vida da sua família, segundo o desejo do seu coração. Oremos. Obrigado, Pai, porque a Bíblia nos ensina passos importantes que nós precisamos dar em direção ao grande milagre da nossa caminhada. Quem sabe alguém que me vê nesse momento necessitado de um grande milagre. E nós sabemos que esse grande milagre é ir até Jesus. E Jesus terá a solução. Muito obrigado, Pai. Opera esse milagre na vida desse teu filho e dessa tua filha. É o que eu te peço, Jesus, no teu nome. Amém. Muito obrigado pela sua audiência. Estaremos aqui na próxima semana, na certeza de que o Senhor estará cuidando de nós. Não se esqueça, Jesus Cristo ama muito você e a sua família. E o programa Central em Foco já está quase terminando, mas antes, anote os horários dos nossos cultos, escolha um e venha nos visitar. Aos domingos, cultos de celebração às 10 horas da manhã e 19 horas no Centro de Adoração, Rua João 23, número 401. Às 19 horas também acontecem os cultos nos polos do Jardim São Fernando, Jardim Castelo, Jardim Leonor e Jardim Sabará. Às 11 horas da manhã também temos um culto no Polo Palhano, que fica no auditório do Shopping Aurora. Às 18 horas, o culto é no Templo da Rua Benjamin Constant, 1647. Às terças-feiras, Noite da Libertação, às 19 horas e 30 minutos no Centro de Adoração. Às quintas-feiras, Tarde da Fé, às 15 horas no Templo da Rua Benjamin Constant, 1647. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, tem células para adolescentes de 14 a 17 anos no Centro de Adoração. De segunda a sábado, Alvorada no Altar, às 6h30 da manhã, uma reunião de oração que fica na capela do Centro de Adoração. E no sábado, 20 horas, tem culto da juventude também no Centro de Adoração. Você pode conhecer melhor a Igreja Central pelas mídias sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube ou acesse o site www.igrejacentral.com.br. Que você tenha uma semana abençoada e nós estaremos aqui na próxima semana. Até lá!